Boa noite. Deixa eu fixar o comentário aqui. A gente vai falar sobre... Ixi, não tá. Não está funcionando para fixar. Ah, agora foi. Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Tenho passado mal um pedaço aí nesse começo de gravidez. Mas vamos em frente. Me deixaram um comentário. Os meninos estão brincando ali. Eu vou tentar fazer com eles, mas... Ó, sem gritar. Me deixaram nos comentários uma pergunta. Sabrina, como é que você apresentou as sílabas complexas para o Arthur? E aí eu queria falar com vocês sobre isso, né? Que a gente começa o método fônico falando do som principal, né, de cada letra. A gente vê ali nos materiais, né, que então você vai apresentar o S com som do S, né, enfim, todos os sons principais, que é aqueles que geralmente aparece, né, com mais frequência no começo das palavras, né? Ali todas as palavras são selecionadas para esses sons, né? Mas chega um momento que a gente está lendo um livro, alguma coisa, e aí aparece ou o fone, né, na sua variação, ou então uma sílaba mais complexa, tá? Às vezes as mães têm um pouco de receio de como acontece nessa apresentação, né? Como acontece esse momento onde a criança se depara então com um som, né, que não é do ambiente dela ainda. E na verdade isso é muito, muito, muito mais simples do que a gente pensa, tá? Se você está alfabetizando o seu filho pelo método fônico, para ele vai ser muito mais simples do que foi pra gente, por exemplo, tá? Como é que acontece? Quando a gente está trabalhando por outros métodos, vamos falar do silábico, que eu acho que nós, mães aqui, a maioria passou por eles, né? A gente trabalha as famílias, né? Então, a gente faz ba, be, bi, bo, bu, ca, co, cu, se, si, e aí a gente vai juntando aí as sílabas e então formando as palavras. Quando a gente está fazendo pelo método fônico, a gente tem mais possibilidade da criança perceber essas variações sem ser aquela decoreba das famílias. Então, a criança aprendeu lá os sons principais, né, das letras, das consoantes, tudo, ela consegue ler palavras simples, por exemplo, tá? Se você ainda tem dúvida de como você começa esse processo de palavras simples, já tem uma live, tá salva aqui no meu perfil, inclusive no feed, que eu mostro essa primeira etapa, de como você começa a fazer a junção, tá? Consoante, vogal e consoante, vogal, consoante e vogal. Então tá, a criança tá lendo ali as primeiras palavrinhas, já domina o som principal das consoantes, né? Das vogais, inclusive, que também tem variação, né? E, o, né? E aí a gente passa então a apresentar os próximos sons. Na apostila 3, a gente vai trabalhar a junção, tá, das sílabas para a leitura. Vamos trabalhar sílabas complexas na sequência. Mas, Sabrina, como é que eu vou fazer? Tem que esperar até lá? Imagina que você está lendo um livro com teu filho e ele se depara com uma situação dessa. Então, por exemplo, a gente estava lendo hoje a fábula da raposa e do corvo. Então, muito bem, ali a gente já tem dois problemas, né? Primeiro na raposa, que é o S com som de Z, né? E a gente tem o corvo, né? Que tem aquele R ali no meio, né? Entre as sílabas simples, a gente tem aquele R. E aí, o que eu faço? Passo batido? Na verdade, essa é uma grande oportunidade de você mostrar para a criança essa variação, né? Então, hoje eu sentei lá com o Arthur, deixa eu até pegar o caderninho dele para vocês verem. E eu escrevi aqui, né, antes da gente começar a atividade, a palavra raposa, ó, até marquei esse S. Falei, filho, aqui está escrito raposa. Só que olha o som que esse S está fazendo, raposa. Qual que é o som do S? E aí ele me falou que era o S. Sim, mas acontece que o S, às vezes, tem o som do Z. Do Z. E expliquei, né? Quando tem uma vogal antes e uma depois, o S muda o som dele e faz o som do Z. Pronto, né? É claro que vai ter que ter treino, né? Que ele vai ter que lembrar. Mas toda vez que aparecer um S com som de Z,
Esopo, né? Bem na capa do livro, né? Então, vai aparecer bastante na leitura que a gente tá fazendo. E quando ele lê Esopo, eu vou chamar a atenção dele. Fala assim, você se lembra que quando tem uma vogal antes e uma depois, o S vira outro som? Aí eu vou perguntar, qual que é o som mesmo que ele faz? É o som do Z, faz o Z, Esopo, muito bem. E aí ele vai se acostumando com aquela variação. Né? Então, a gente pode aproveitar muito esses momentos de leitura, principalmente quando a criança já está acompanhando, né, a leitura, não é só uma leitura sua em voz alta, para apresentar essas variações, né? Com C a mesma coisa, né? Vamos escrever cenoura, né? Aqui fala no comecinho, o coelho tem a cenoura, ó, no coelho, o som do C é C, né? Mas na cenoura não é. Né? E aí você apresenta também aquela palavra. O C, quando ele tá junto com a letra E, tem o sonzinho do S. E aí a criança vai se habituando a esse entendimento de que as letras podem variar os sons dependendo da combinação, né? Passando um pouquinho adiante, né? Sobre nem sílabas complexas ainda, mas o caso do que, por exemplo? A raposa queria o queijo, né? Eu falei assim, olha, Arthur, a gente ainda não tinha escrito nenhuma palavra com QU, né? Foi a primeira vez. Então, eu mostrei para ele da seguinte maneira. A letra Q nunca está sozinha. Ela tem um amigo que está sempre junto dela, que é a letra U. Nunca você vai ver a letra Q sem a letra U. Naquela hora, ele fez uma cara assim. Ele ficou super contente que o Q tem um amigo. E a hora que ele foi escrever queijo, pelas diversas partes que ele escreveu umas 3 ou 4 vezes aqui no texto, ele se lembrou, agora é o amigo dele, né? Filho, agora tem que colocar a letra U, para depois continuar. Então, não é o Q e o E, sempre tem o U que tá junto com o Q, ele nunca deixa o Q sozinho. Então, aquilo ajuda a criança a lembrar, né? A memorizar. Outra variação, por exemplo, a gente ia escrever preto, né? Que era a cor do corvo. E aí eu coloquei aqui pra ele, filho, lê pra mim que tá escrito aqui. Tá escrito peto. É peto o nome da cor? Não é, né? Falta uma coisa. Fala pra mim. Preto. Olha essa vibração. Qual é a letra que faz esse prrr? Aí ele falou assim, na hora ele já matou, ele falou, é o R. Essa é a vantagem do método fônico, que ele, pelo som, ele sabe qual é a letra que tá faltando, né? Então, eu deixei aqui o espacinho pra gente completar com R. Ele riscou aqui, mas abril, mesma coisa, né? Aqui, marquei aqui. Abril. Se tira o R, fica abril. Não é abril, falta um R ali no meio. Qual que é esse som? É o R. Então, essa é a vantagem mágica do método fônico. A criança não tem que passar por essa etapa necessária de memorização das famílias, né? Kakoku, Ceci, né? Enfim, essa não é uma obrigação, porque pelo som ela percebe que tá faltando uma letra ali. No corvo, se ele escreve sem esse R, fica covo, né? E aí ele se lembra então que falta um sonzinho ali. Aí falando com mais calma, corvo, ele vibra a língua e ele sabe que é a letra R. Né? Então, o método fônico te facilita muito nessas sílabas complexas, né? Tinha uma outra que era triste, né? Triste, tem essa vibração também. Então, a gente já tinha visto, né? O abril, o preto, a hora que foi o triste, ele já falou. É o T e o R, né, mamãe? Eu falei assim, é isso mesmo. Porque senão fica triste. Triste não é a palavra correta, né? Qual que é o som correto? Triste. Então, essa vibração é da letra R. Então, com o método fônico fica muito mais simples, porque na verdade não é uma apresentação complexa, é a apresentação dos sons puramente. Se você tira aquele som, vira uma outra palavra, né? E se você consegue isolar aquele som, a criança já vai saber qual é a letra que está faltando ali, tá bom? Então, se ela tem já esse treinamento de prestar atenção nos fones, de ouvir os fones, ela já vai dominar. Então, o R é aquele som, né? Tem as suas variações também, a gente vai vendo mais pra frente, mas o som principal é o que entra nessas palavras, né? Aquela vibração mais forte. Então, ele já domina isso. Então, a hora que ele escutou, ele falou, é o R.
né? Então, isso ajuda muito. Então, não tenho esse receio, esse medo de falar, nossa, e agora? Apareceu um C com E aqui, o que eu vou fazer? Você vai mostrar para a criança, vai falar, olha, filho, o som do C, muitas vezes, a maioria das vezes, é o K. Mas, quando ele está com a letra E e com a letra I, ou se você quiser falar só do caso da palavra que você está trabalhando ali no texto, pode isolar só naquele caso. Ele muda o som dele e ele vai fazer o som do S. E aí você vai treinar. Quando aparecer uma outra palavra, você destaca. Fala, filho, lembra que a gente viu que quando tá com a letra E, o C tem o som do S, que faz S. E aí ele vai falar, é mesmo, mudou. Vamos ver como é que fica aqui com o som do S? Incentiva ele a ler ali com o som do S. E aí a criança vai se habituando a essas alterações, tá? Não é complexo, como o nome diz, né? Sílabas complexas, mas na hora de explicar, né? É claro que haverá uma sistematização, né? Vai ter uma hora que a gente vai chegar de fato nas sílabas complexas. Vai lá, T-O-R, T-R-A, T-R-E. E a gente vai ver palavras, a gente vai treinar a leitura focado nessas palavras, nessas variações, né? Para que aquilo fique bem fixado. Escrever palavras com essas variações. Mas em termos de fixação, né? A apresentação você pode ir fazendo conforme for a tua necessidade. Então, eu não poderia passar pela raposa com a letra S, com som de Z, e pelo corvo, sem mostrar esses dois pontos, né? Que são diferentes do costume que ele estava tendo até então de nível de leitura, né? Então, eu vou aproveitar o texto que estou usando, as palavras que apareceram, e eu vou explorar essas palavras ali. A criança entende, gente. Não precisa ter medo. E não precisa achar que agora eu tenho que explicar todas as variações. Vá com calma, né? Se você ainda não tá como eu, fazendo essa parte, né, sistemática já, você vai aproveitando esses casos que vão aparecendo, né? Uma placa na rua, o nome de um jogo. Então, você vai aparecer, olha, aqui, nesse caso aqui, essa letra muda o som. E aí, se você tem a explicação, você já dá, senão você só pontua. Olha, aqui ela tem o som de Z, né? Raposa. Aí já lembrei, falei assim, a mesma coisa da casa. Você se lembra que a gente viu o poema da casa, né? Do Vinícius de Moraes? Também era som de Z, mas escrevia com S. E aí, ele vai linkando uma coisa na outra. Tá bom? Então, tenham calma, paz, e vão se atendo ali às coisas do dia a dia. Apareceu no texto, não se aflija, converse com a criança e explique para ela, olha, entre duas vogais, o S tem o som do Z. E aí você pode até colocar uma ou duas outras palavras, asa, casa, para ele ler ali para alguma fixação. E aí no momento dos exercícios de fixação mesmo, ele já vai estar um pouco mais maduro naquilo. E não necessariamente que ele vai ter que memorizar naquele momento, né? Nossa, já te expliquei ontem. Não, você vai apresentando. Na próxima palavra que aparecer um S com som de Z, a gente destaca. Você se lembra que entre duas vogais o S muda o som? E aí você reforça, relembra ele. Realmente. E aqui, será? O O é vogal? O A é vogal? E que som que tem esse S, então? E aí você vai treinando essa memória auditiva dele, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver... Se eu tenho previsão para alfabetização 3. É a próxima que vai sair, quer dizer, terminando, né, o que eu perdi de matemática, que eu tô finalizando ainda, a próxima de alfabetização. Que eu tô com pressa também, porque o Arthur terminou, ó, faz tempo a 2. Muita gente me perguntava, você já está ensinando essa sílaba complexa como se eu estivesse matando o menino? Mas é natural, e eles mesmos querem também saber também. Não dá pra ficar escondendo. Exatamente, a palavra apareceu ali, no teu texto, no teu livro. A criança olhou e falou, não entendi. Você tem que explicar, né? E é simples, né? Não precisa, nossa, agora tem que montar uma aula sobre, né, essa família. Não se prenda nisso. Tente ali, ó, vamos forçar o som, né? Quando é uma sílaba complexa, vamos observar qual é o som que tá fazendo essa letra nessa palavra. E a criança vai pegando. É uma questão de treino como era até então, tá bom? Vou deixar a live salva. Qual a idade dessa criança? O meu filho vai fazer 6 anos, tá? A gente já vem trabalhando essas variações sonoras
já há algum tempo, desde que ele começou a escrever palavras dos livros, né? Eu tenho um outro caderninho aqui, já mostrei algumas outras vezes, que a gente lê o texto, a poesia, lê o livrinho, né? Que é da idade dele, de nível de leitura mais simples. E aí ele copia o título e o restante a gente vai ditando, tá? Outra coisa, ó. O que a gente fez aqui? Já vou falar do caderninho, tá? A gente leu, na verdade não foi uma leitura contínua, tá? A gente foi lendo aos poucos e ele foi anotando. Então, a raposa e o corvo. Então, ele colocou aqui, eu coloquei o título. E aí, nós olhamos a raposa. Falei assim, filho, li aqui a primeira parte. Falei assim, o que a gente pode falar da raposa? Aí ele falou assim, eu gostei dos olhinhos dela, eu achei ela bonita. Então, ele escreveu aqui, né? A raposa é bonita. Depois, no final da história, a raposa come o queijo que não era dela, né? Então, ele veio e falou, não é mais bonita. Ele fez um X. Mas, enfim. Aí ela fala, né? Poxa, que ela estava com fome, que as abelhas têm mel, o coelho tem cenoura e ela não tem nada, né? Então, ele escreveu aqui que ela tinha fome. E aí, aparece o corvo. Isso tudo aqui, ele não estava olhando no livro. O livro estava comigo e eu ia mostrando as imagens para que ele criasse ali a frase, tá? O objetivo meu nesse momento aqui era observar e falar frases em português, tá? Pra gente forçar mais o pensamento nesse sentido. Então, em momento nenhum aqui, ele pegou o livro para copiar. Isso tudo aqui, ele estava escrevendo por som, né? Então, corvo, a hora que chegou do corvo, aí a gente já tinha falado aqui, mãe, tem o R, por causa do som, e aí ele vai escrever. Então, tudo aqui ele foi escrevendo como a gente pensava a frase, ele falava, a raposa é bonita. Então, escreve aí, a raposa é bonita. E ele foi escrevendo do jeitinho dele. Vez ou outra, ele errava, né? Identificava que inverteu, era U, ele botou o E, enfim. Aí ele queria fazer de caneta, então a gente passou um branquinho. Enfim, mas o método fônico te proporciona isso, né? A criança, ela vai escrevendo pelo som. Então, muitas palavras aqui ele nunca tinha escrito, né? Abril, corvo, queijo mesmo, acho que a maioria, né? Talvez bico, pretas, são, aqui foi uma questão, né? As penas, aí ele escreveu aqui, tá até apagadinho. Aí a gente conversou sobre isso, né? Se for uma pena, a pena é preta. Mas se forem mais de uma pena, né? Então, as penas são pretas. Aí a gente ficou pensando, outras palavras, né? Caneta, a caneta é azul. As canetas são azuis. Aí essa questão que para ele é mais complexo, né? Para ele essa questão do artigo, né? Ser masculino ou feminino é muito complexo. Então, geralmente ele troca ou raposa. Aí eu falo, filho, será que é o raposa? É a raposa. Então mas sempre tem uma derrapada ali. Então a gente vai trabalhando isso agora, aproveitando esses momentos de conversa em cima do texto, da fábula, né? E na escrita, porque a memória motora ajuda a corrigir também isso, né? Aqui, geralmente, a gente tem o problema inverso, né? Que como eles falam inglês, né? A posição da língua tá mais para o inglês, isso atrapalha no português. Como a nossa, que a gente não sai, né, o TH direito, porque a nossa língua não sai, fica só lá dentro. Aqui é o contrário, tem que botar a língua para dentro, enfim. Mas é interessante notar isso, porque ele tem muita facilidade no inglês, no português não. Mas na hora da escrita, ele escreve muito bem. São poucas as palavras que ele pensa que ele não sabe o fone ou ele erra a letra. Por quê? Porque ele tá pelo som, né? Então você vai escrever fome, ele começa, é o F, O, é o O, é o M, E. Não tem erro, né? Então, mesmo que na fala, às vezes, né, ele tem essa dificuldade, mas na hora da escrita, pausando, usando o método fônico, ele vai escrever corretamente,
né? Então, facilita muito, facilita muito. Então, se você ainda não tá pelo método fonte, te recomendo que faça essa alteração aí, tá? Muitas mães que estão chegando aqui estão no momento da quarentena aí, avaliem na escola, perguntem qual que é o método, né, que usa, né? E faça esse acompanhamento em casa, porque realmente faz muita diferença, né? Então, fome, ele não precisava ter decorado a família do F, a família do M, pra conseguir juntar uma coisa na outra, pra conseguir escrever a palavra correta. Entende? Pelo som, aprender o som, ele já pega e já vai. Tá bom? Deixa eu voltar aqui que eu acho que tem algumas perguntas. Terminamos hoje a apostila 2. E agora, meu pai? Manda a dica de atividade pra gente trabalhando. Faz isso. Se não começou ainda a ler palavrinhas, vamos lendo as palavrinhas aí, juntando as palavrinhas. Tem a live aqui onde eu explico direitinho como fazer, né? Comece com as palavrinhas bem simples e aí a escrita delas, tá? Essa questão aqui, eu já mostrei, mas vou mostrar rapidinho. Isso aqui foi muito legal. A gente pega aqui, ó, uns livros, treinamos a leitura do livro, treinamos a escrita de palavrinhas do texto, tá? Pode começar assim a caminhar, mas já que chega a 3, tá bom? Desespera. Deixa eu ver. Como faço? Tem a mesma dúvida da Carolina. Então, acho que a Carolina, a dúvida ficou um pouco para trás, mas é a mesma aqui. Qual o momento de ensinar pontuação? Você vai começar a ensinar pontuação aproveitando esse momento da leitura também. É claro que, no começo da leitura, a criança ainda não tá naquele domínio, né? Daquele ritmo de leitura. Então, a partir do momento que ela começa a pegar um ritmo de leitura, você já pode mostrar a pontuação. Tá ficando lindo, filho. Quero desenhar. Aí você vai mostrando a pontuação, tá? Então, já conseguiu ler a palavra certinha aí, ó. Tem que fazer uma pequena pausa, porque aqui tem uma vírgula ou um ponto, né? Isso, claro, também vai ter um momento da gente apresentar isso mais sistematicamente, mas sempre aproveite o momento da leitura considerando o ritmo que a criança está, tá bom? Acentuação, por exemplo, né? A gente já trabalhou isso no volume 2, alfabetização. Então, sempre que tem uma palavra com o som aberto, ele já me pergunta, esse tem um acento? Né? Então, aquilo vai ficando natural. Você vai apresentando e vai mostrando aos poucos. Você é professora? Eu sou formada em pedagogia. Hoje eu dou aula para os meus filhinhos. Deixa eu ver. Eu faço isso sempre. Surgiu a palavra, explico que é uma variação. Perfeito, exatamente assim. A apostila Singapura ainda não está disponível, vai estar em breve, tá bom? O Singapura, gente, só pegando um parênteses, tá? Por causa da pergunta. Se você não tem a explicação e a abordagem, você acaba trabalhando ela como uma apostila normal. Então, a apostila tá pronta, tá? Mas a explicação toda da abordagem que você faz antes de ir para a apostila, eu fiz e perdi o arquivo. Então, eu estou refazendo, tá bom? Então, é só para vocês terem o material completo na hora da abordagem também, tá? Eu dou sugestões de brincadeiras, de jogos, de como você aborda aquele assunto. E aí, feito isso no concreto, você vai para a apostila. Tá? É só essa minha encrenca, tá? Perdi esse arquivo que é o arquivo dos pais, de quem vai aplicar o material. Eu ensinei uma vez o som do TR em trabalho. Minha filha sozinha entendeu a coisa e agora lê e escreve tudo com BR, CR, VR, etc. Geralmente eles já puxam, né? Pegou o conceito ali, eles vão embora. Tá certo. Filho de 6 anos, estamos começando a treinar a letra cursiva. Quero estimulá-lo, motivar o processo. É errado nessa fase eu chamar a atenção pela letra mal feita? Já posso ir corrigindo? Com certeza. Se você vê que ele já tem a coordenação, né, para fazer melhor, bem feito, né, então pode chamar atenção sim. Não precisa ser aquela coisa, né, mas antes de começar a escrita eu falo, vamos caprichar nessa letra, ó, atenção nos espaços, né, então eu sempre vou falando assim. Aí, quando ele capricha, eu elogio, eu falo, nossa, essa palavra ficou muito bem escrita, né? Então, ele já se estimula para a próxima também ele levar um elogio, né? Mas pode ir estimulando, sim, para que ele capriche na caligrafia. Deixa eu ver, muito lindo a aprendizagem, mas é mesmo. Eles alfabetizaram em inglês antes? Não alfabetizaram em inglês antes, primeiro em português. Por quê? O português já é uma barreira.
né? Se você pergunta pra ele se você gosta de português ou inglês, ele vai falar inglês, não gosta de português. Então, já é difícil. Então, eu pensei, se eu alfabetizar essa criança em inglês, a hora que eu chegar com o português, que é mais complexo, ele vai travar, vai rejeitar. Então, eu parei o inglês só para conversação, não fazia nem atividade em inglês, tudo em português. E fiz toda a alfabetização, né? Toda não, que a gente ainda tá caminhando, mas fiz o processo de alfabetização, apresentação dos sons em português exclusivamente. E aí ele descobriu o prazer da leitura em português. E aí ele se encantou, né? Porque toda criança tem esse momento de vislumbre, né? A hora que ela consegue ler uma palavra, é muito impactante, muito forte pra ela. A hora que ele lê um livro, ele fala, mãe, eu leio tudo, né? Porque ele sai lendo as placas, sai lendo o que tá escrito em algum lugar, ele fica, mãe, eu tô lendo tudo. Falei, tá, filho, você tá lendo tudo. E ele lê em português. A hora que a gente passa pro inglês, o sistema é o mesmo, também é fônico, né? O que vai diferenciar aí são agora o som que cada letra faz. Mas ele já entendeu qual que é o sistema alfabético, entende? Porque o sistema é o mesmo. É você juntar um som no outro para conseguir formar a palavra. Então, a hora que ele fez a transição do som ali, o inglês saiu no instante, né? Eu não tive o menor trabalho, né? Foi quase que sozinho. Então, é muito interessante isso. A gente mesmo, né? Pensa, você não, quando foi aprender o inglês, não precisou ser realfabetizado. A alfabetização é a mesma, o que mudou agora são os sons, né? O jeito da pronúncia. Mesma coisa com as crianças. E se foi pelo fônico, ainda mais fácil, tá? Porque ele já tá acostumado a fracionar, né? A fracionar pelos sons. Deixa eu ver. Eles escolheram o inglês como idioma principal. Ainda estão sendo alfabetizados. Aqui foi a mesma coisa. Inglês é o principal de fala. Os dois meninos conversam inglês entre eles. E aí eu faço as aulas todas em português. Deixa eu ver. O material de conversão vai sair logo, eu espero, nas próximas semanas. Deixa eu ver. Como posso obter o material? Na loja do site, tá? Aqui no perfil tem lá o link pra loja, mas www.familiadetrigo.com.br é meu blog. Tem várias coisas lá e lá tem o link pra loja também. Todos os materiais estão lá explicadinhos, separadinhos por idade. Se você tem dúvidas, eu já deixei um monte de postagens que tem live de assuntos que eu já abordei, que são dúvidas frequentes, para te ajudar a escolher o material, entender a ordem dos materiais de alfabetização. Tá tudo bem explicadinho lá, tá bom? Depois que você ensinou o som da letra apresentada, aí parte para a sílaba. Não nesse sistema. Vamos ver as sílabas agora. Ensinamos o B e então vamos juntar. B com A faz o BA, né? B-A. Na verdade, não. Ensina-se os sons, né, todas as letras, e aí a criança aprendeu o som, ela vai aprender a junção, né? Então, não necessariamente ela vai memorizar agora as famílias silábicas, não tem isso, né? É mais a questão do som, né? Então, essa bala, então, A, faz o Ba, A, Lá, tá? Então, não tem que chegar nessa junção. Ah, que lindo, filho. Fez um coração com mamãe e papai. Deixa eu ver. Dicas de ensino para crianças de 2 anos, como e quando começar. Gente, essa questão da idade é muito complexa, porque para mim 2 anos é muito cedo, tá? Mas o meu começou com 2 anos. Por quê? O Arthur, eu tinha um pouco essa ansiedade, né? Nossa, ele precisa estudar, né? Então eu vou fazer homeschooling, então aquela coisa de principiante, né? Então, eu queria sempre fazer umas atividades mais direcionadas com ele e tudo mais, quando não tinha essa necessidade, apesar dele gostar. Então, não acho que foi nenhum malefício ter começado, mas não tinha essa necessidade afobada de começar os 2. O Thomas, ele queria ficar em cima do Arthur. O Arthur sentava para fazer atividade, o Thomas vinha em cima dele, tirava ele da cadeira, né? Grudava ali na mesa e ele queria riscar o papel que o irmão estava fazendo. Então, se vocês verem a ordem que eu fui lançando os materiais, eu lancei o de 2 anos depois, porque eu fiz pro Thomas. Não, então vamos fazer uma coisa mais direcionada com ele, porque senão o irmão também não vai conseguir estudar, entende? Então aí a gente começou ali com as cores e as formas, que são
assuntos que você pode abordar de outras maneiras, né? Não precisa ser na apostila. Mas o meu filho precisava ali do material, enquanto o outro estudava também, né? Então, tem crianças que se dão bem, gostam, né, desse momento, né? Mas, meu filho não senta para prestar atenção, não quer fazer atividade, super normal, né? São muito pequenos, não fiquem chateado, né? Ou triste com isso. Faça uma abordagem diferente, tá bom? Deixa eu ver, você terá uma apostila para geografia e história? Gente, o meu sonho, eu tava ontem mostrando para minha cunhada o livro que eu vou usar para fazer a de geografia. Eu sonho com essa apostila. Hei de fazer, mas precisam ter um pouquinho de paciência comigo, que é coisa que está um pouco mais devagar, especialmente agora na gravidez. Nesse começo, pelo menos, eu espero que melhore. Deixa eu ver. Já passa tudo mastigado, que linda. Dica de material para estudo de matemática para 6, 7 anos. E para ensinar letra cursiva. Bom, letra cursiva... Não, espera um pouquinho, a gente vai jantar. É treino, né? Então, é apresentar a letra, apresentar o movimento correto, né? De cada letra, cada traçado, treino de traçado. A criança está bem firmada, você já pode começar a apresentar a letra cursiva, tá? Tem essa questão na alfabetização, né? Tem mães que preferem, professores que preferem começar pela letra cursiva. Tem muitos benefícios a letra cursiva, né? Aquela continuidade na escrita, no pensamento, no raciocínio, na agilidade da escrita, né? Então, a letra cursiva é importante. Então, tem que se apresentar, sim, letra cursiva. Mas o momento de começar, aí é muito variado. No meu pensamento, por exemplo, aqui nessa atividade que eu mostrei para vocês hoje, não tem essa necessidade, porque o que eu preciso que ele entenda é a junção dos sons, é a escrita correta da palavra, por enquanto, né? Pegou isso, tá funcionando? Então, vamos agora aprimorar a parte escrita, tanto da letra bastão quanto da letra cursiva, né? E aí, depois, acabar fazendo a transição para a letra cursiva somente, né? Mas, para mim, é uma transição um pouco mais leve, né? Eu não preciso sobrecarregar o momento da alfabetização, onde ele precisa aprender a ouvir os sons, decodificá-los e passá-los para o papel, já misturando com a letra cursiva. Acho que fica um pouco mais pesado, mas é uma questão pessoal, tá? Não é um jeito certo ou errado, é só uma preferência, tá? Deixa eu ver. Meu filho não junta as sílabas, por quê? O que fazer, né? Imagino. Se ele é pelo método fônico, então não comece pelas sílabas, comece juntando os sons, tá? Ah, filho, tá muito lindo. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas. Aqui o desenho dele, ó. Fala oi. Oi. Fala oi, Toninho. Bom, meu tempo tá acabando aqui, já perceberam, né? Pera aí, Tom. Vai. Chega. Comece apresentando vogal, consoante e vogal, tá? Ou o contrário, né? Consoante, vogal, consoante. Tem ali procura uma live que eu fiz. Você vai olhar no meu feed, tá lá escrito algumas palavrinhas assim na capa, tá? Aquilo é um vídeo onde eu mostro como é que você faz essa primeira apresentação para leitura, tá? Antes de começar a juntar a sílaba, tá? Para a criança entender que ela pode juntar os sons. No momento que ela juntou os sons, ela deslancha, tá? Mas tem que pegar essa junção aí. Aí naquele vídeo eu explico direitinho, tá bom? Iniciando seus materiais agora, muito feliz, fico feliz que você esteja gostando, espero que seja uma ajuda aí. Eu tenho material, porém estou com necessidade de história e geografia para o meu filho. Gente, eu não sei te indicar algum agora. Com certeza tem algum de alguma família homeschool, mas que me fugiu agora. Eu posso tentar lembrar e depois eu posto nos stories, tá bom? Eu sei que tem o do João Marcos, lembrei agora que é de estudos sociais, né? Essa questão de geografia. Eu vou compartilhar depois nos stories, tá bom? Vamos ver. Lindo demais vê-los lendo. Muito é uma delícia, né? E é um prazer enorme vocês ver que você teve uma influência direta naquilo, né? Outro dia ele tava... O que foi? Ele tava falando, né? Eu perguntei pra ele, quem que ensinou ele a ler? Aí ele, foi Jesus. Falei assim, e a mamãe? Eu falei assim, não preciso da mamãe, não preciso de ajuda.
Tá bom, então. Ai, céus. Minha filha começou a ler pequenas palavras agora, com 3 anos e 10 meses, no final da sua apostila de consoantes. Que delícia, parabéns. Viu como não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade da criança. O meu Thomas, ó, ele tá com 3 anos e 10 meses. A gente tá começando agora a letra B. Eu não fiz a postagem ainda das atividades que a gente fez com ele, mas ele está tendo mais dificuldade. Então eu estou com o ritmo bem na primeira marcha, né? Vamos com calma até ele entender o som certinho, para então avançar. E ele tá com 3 anos e 10 meses. Né? Então o Arthur começou a ler com 4,5, né, as primeiras palavrinhas. Então não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade mesmo e de você apresentar, né, a oportunidade para a criança e dosar, né? Nossa, agora porque tem gente que se desespera. Puxa, a filha dela tá lendo com 3 anos e 10 meses. O meu tem a mesma idade, né? Tá comendo papel ainda. Então a gente fica muito desesperado. Você tem que prestar atenção no teu filho, ver qual que é a necessidade dele, qual que é o ponto dele. Ele tá entendendo sons? Vou mais devagar, volta um pouquinho, já dá para adiantar um pouquinho e ir dosando, é muito particular, tá? Tem que ser personalizado, aproveite, tá? Deixa eu ver. Estava estudando seu material explicativo de matemática, obrigada por nada. Se o Singapura sai antes de agosto, tem que ser essa semana, se meu marido me mata. Ele já tava essa semana. Vai ter lançamento essa semana? Espero que sim. Vai sair sim. O de alfabetização também. Vamos ver. Ainda estou nas vogais, mas quando chegar nas consoantes, qual a sequência? Gente, eu apresento na sequência que está o meu material, que é por ordem alfabética. Porque ali naquele material eu ainda não tenho... Vai fazer música. Tominhas, bem baixinho, tá? Quando eu tô naquele material, eu não estou ainda fazendo a junção. Quando a gente vai passar para a de alfabetização, vocês vão ver que eu vou mudar a ordem, né? Porque no momento da junção, é mais fácil você juntar algumas letras, né? As prolongáveis, né? Então você fala o Fá, né? É mais fácil do que uma letra mais, né? Bilabial. Então, tem mais essa questão na hora da junção. Então, eu apresento na ordem alfabética e depois, na hora da junção, então, eu altero a ordem para que haja essa junção um pouco mais facilmente, tá bom? É só uma questão de praticidade. Por que você imagina? Começa pelas prolongáveis, tá bom, mas daqui 2, 3 semanas você tá numa que não é, né? Então, a ordem ali, inicial, não altera tanto essa questão, não precisa ter essa preocupação, assim. Na hora da junção, facilita o começo, tá? Dessa conexão aí, de que juntando um som no outro, você faz a sílaba e lê a palavra. Deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que eu já tô perdendo algumas coisas aqui. Aqui em casa a pequena faz a mesma coisa, que é riscar o que a irmã está escrevendo. É impressionante, né? O Thomas, ele faz rima, porque ele fica ouvindo o Arthur fazendo um exercício de rima, e aí ele quer fazer também. Ó o meu pianista. Abaixa um pouquinho aí, filho, por favor. Preparo coisas de encarte. Pois é, não quer fazer o que o irmão tá fazendo. Por isso que eu fiz a apostila. Tá bom, Arthur, dá licença. Deixa eu ver. O livro Consciência Fonológica, utilizado antes das vogais, ali tem muitos exercícios que você pode ir fazendo, né? Antes, durante as consoantes, né? Você vai adaptando ali, vai escolhendo. Eu não fiz todos os exercícios que estão lá, usei mais como base, né? Mas é uma grande ajuda, tá? Até porque eu fazia um pouco do professor Carlos Nadalim também. Mas tem bastante coisa ali um pouco mais ordenado, para dar uma variada, né? Às vezes a gente fica só na apostila, isso não é legal também. Então, acha alguns exercícios, alguma coisa mais prática, e ali naquele livro te dá muita ideia. Mas você pode ir usando durante todo o processo de alfabetização, tá? Como eles aprenderam o inglês? Exposição ao idioma, tá? O meu marido fala, ele é americano, então aqui a gente fala os 2 idiomas com eles desde a barriga, tá? Giovana Porto tem também de história, exatamente, obrigada.
Deixa eu ver. Chegou quase no final, amiga. Já tô terminando. A Elaine tá perguntando. Deixa eu ver. Meu filho começou a ler e meu marido dá parabéns pra mim. Mas, que gostoso. Tá certo ele. Deixa eu ver. Aqui, ó. Entrei agora. Meu marido introduziu o inglês desde a barriga e minha filha, com 2 anos e 9 meses, entende tudo em inglês e já solta algumas palavras e frases. É exatamente isso, exposição. Aqui foi parecido. Tô começando agora o ensino domiciliar, a domicílio, e há pouco tenho pesquisado bastante. Amei muito o conteúdo de ensino e comprei esse material. Espero que seja uma ajuda aí pra esse comecinho aí. E não se assuste, tá? No começo a gente fica meio desesperado. Mas vá com calma, acha aí o teu ritmo, o teu estudo. Refaça, né, a sua própria educação aí. Aproveite essa chance, né? E é uma delícia, tá? Deixa eu ver. Minha filha tem 3 anos, ela já conhece o alfabeto, porém vou voltar e começar com ela no seu material aplicando no método FON. Isso, conhecer o alfabeto é legal, né? Mas não te dá uma base de alfabetização, né? Então, por exemplo, se você pode ter uma pessoa que não sabe ler e que conhece todas as letras, né? É muito comum, inclusive. Então, realmente, você munir ela desse conhecimento, que é dominar os sons, faz muita diferença na hora da leitura. Parece que é um pouco mais complexo, um pouco mais demorado, tá? Mas vale a pena, porque depois o ritmo de leitura é outro. Ele consegue se dar bem em qualquer palavra, ainda que ele não conheça, né? Como os exemplos que eu dei aqui hoje. Muitas palavras que ele escreveu, ele nunca tinha escrito, né? E pelo som, ele consegue decodificar e escrever com tranquilidade, né? Então, vale a pena. Deixa eu ver. A Júlia memorizou poema só de ver a irmã falando. Não é, gente? Os pequenininhos vão por osmose ali. Deixa eu ver. O curso do Nadalim está encerrado, sim. Ele entrou pro governo, então ele não comercializa mais esse curso, tá? O livro de consciência fonológica eu postei alguns dias atrás. Gente, tem uma postagem no blog. Joga no Google. Família de trigo, pré-alfabetização. Aí vai ter uma postagem lá. Pré-alfabetização e alfabetização, a ordem dos materiais. Lá é uma live onde eu mostro a ordem dos materiais e lá eu dou indicação de literatura. Então tem esse livro de consciência fonológica, tem um livro que fala sobre alfabetização fônica, se você quer entender o assunto. Tem um outro livro que é o que dá início a tudo, que é do professor José Moraes, né? Então tá tudo linkado lá naquela postagem, tá? Tá bem completinha. Então para quem quer aprofundar no assunto, procura essa postagem. Família de trigo, pré-alfabetização e alfabetização. Joga lá no Google que vai cair nessa postagem, tá bom? Aqui no destaque tem um destaque chamado blog. Tem essa postagem lá. Só arrastar pra cima que já vai direto pra ela, tá bom? Deixa eu ver. Tô esperando a impressora chegar pra comprar os vogais e números. Eu preciso estudar os sons. Tenho preocupação, som igual caça e caça. Michelle, eu acho que você chegou um pouquinho depois. Então, depois eu vou compartilhar essa live. Você assiste lá no começo, que eu expliquei justamente como é que a gente faz, né, essa apresentação dessa mudança. Tudo muito simples, na verdade, tá? É só você mostrar, né, essa palavra se escreve dessa maneira. Se você tem 2 S juntos, né, ele mantém o som dos entre 2 vogais. É simples, tá? A apresentação. A gente que se desespera mesmo, tá bom? E é exatamente dominar os sons principais, tá bom? A família tem que aprender, né? Principalmente quem vai estar conduzindo, claro, né? Então, se você não conhece os sons das letras, os sons principais, faça isso. Tem vídeo meu aqui também, onde eu faço todos os sons, tá? Dá uma explorada no IGTV, no canal do YouTube, Família de Trigo, que eu costumo subir as coisas por lá, tá bom? No blog também, sempre salvo tudo lá. Deixa eu ver. Quando sai a alfabetização 3? Sai em breve, mais algumas semanas. Tá bom? Gente, o meu ritmo aqui tá mais devagar. Vocês viram que tem dia que eu não consigo nem aparecer por aqui. Hoje que eu tô um pouco mais animada. Mas eu tenho sofrido muito do estômago. Passou já a fase de enjoo, mas eu tô com alguma gastrite, alguma coisa que tá me derrubando. Tá? Então um pouquinho de paciência aí, mas a gente vai voltando aos poucos, tá bom?
E vamos trabalhando aí nos próximos materiais. Bom, espero ter ajudado aí vocês com essa dúvida de sílabas complexas e fones variados, né? E quem chegou depois, vou compartilhar aqui para vocês assistirem, tá bom? É isso, gente. Vou lá, tá bom? Beijo para vocês, queridos. Até mais.